Américo Martins, a gente vê um cenário de que Luiz Inácio Lula da Silva muda o tom, mas não muda completamente. Puxa a orelha de Nicolás Maduro nessa entrevista de hoje, dizendo que Nicolás Maduro tende a aceitar o resultado das eleições. Mas aí diz também que o Brasil não vai interferir em processo algum, que os venezuelanos têm que decidir em quem vão votar. Ou seja, não iremos aceitar um eventual golpe de Estado de Nicolás Maduro caso haja uma derrota nas urnas, mas também a gente não vai, de uma certa forma, aceitar que haja um roubo. Então, fica uma situação complicada e, novamente, reafirma aquela postura da esquerda brasileira de nunca se posicionar contra Nicolás Maduro. Pepe Mujica se posiciona, Gabriel Boric se posiciona, Gustavo Petro, mas Luiz Inácio Lula da Silva sempre fica pisando em ovos em relação a Nicolás Maduro. Pois é, ele não tinha outra alternativa a não ser fazer alguma espécie de crítica nessa entrevista que ele deu para os colegas da imprensa internacional, porque a frase que o Maduro usou é de fato uma ameaça. Essa questão de dizer que pode haver um banho de sangue na Venezuela se ele não vencer. Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, como a Luciana Tadeu estava explicando agora há pouco. Isso, obviamente, é uma ameaça, é uma tentativa de interferir no voto deste domingo. Aliás, o Nicolás Maduro e os membros ali do governo vão fazer todo o possível para interferir o máximo que eles puderem nessa eleição. E existem sérias dúvidas aí sobre se essa eleição vai acontecer exatamente de uma forma limpa e justa. Então, o presidente Lula não tinha outra alternativa a não ser criticar de alguma forma o Maduro. Quando ele fala que o Brasil não deve interferir, ele está fazendo uma referência a uma política de longa data do Itamaraty, da diplomacia brasileira, de dizer que não interfere nos assuntos de outros países, mas depende exatamente do que vai acontecer nessa eleição no domingo. Se acontecer intimidação dos eleitores, se acontecer suspeita de fraude, se os observadores internacionais, os poucos que estiverem lá, levantarem a mão e disserem, olha, essa eleição não foi justa, aí o Brasil teria sim que se manifestar e teria que se manifestar de uma maneira dura. Por quê? Porque o Brasil é o principal país da América do Sul, tem essa pretensão de ser o grande líder da região, está posicionado naturalmente para isso, então tem que também assumir o ônus disso, né? O Brasil tem interesse e defende a democracia no mundo inteiro e especialmente na sua região. E nós estamos falando de um regime que não é exatamente democrático, é um regime, para dizer o mínimo, bastante autocrático, o do Maduro, especialmente na gestão Maduro, o final da gestão Chávez e depois o Maduro. Então, em determinados momentos, foi um regime muito duro e continua sendo. Nós temos alguns políticos da oposição que estão presos, sem uma acusação clara contra eles neste exato momento. A Maria Corina Machado não pôde, que é a grande líder da oposição, não pôde sequer registrar a sua candidatura por determinação da justiça, que é controlada pelo Maduro. Então tem uma série de elementos ali que são muito complicados com relação a essa eleição. Vamos ver qual vai ser o comportamento tanto do Maduro como do governo brasileiro, a partir do que a gente assistir nas urnas neste domingo. Porque, como eu disse, algumas indicações são muito preocupantes com relação à real liberdade dessa eleição, a real, se vai ser um jogo completamente limpo ou não, Tainá e Uribe.